Olha, e não é dúvida pra ninguém de que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas também não é dúvida pra ninguém que ele ainda tem muito cacife político. Por isso que o nome dele foi incluído na última pesquisa da Paraná Pesquisas. E algo chamou atenção. Pesquisa aponta Bolsonaro na liderança mesmo inelegível. Gustavo Lima aparece entre os nomes cotados para 2026. Embora esteja inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, segue como um dos principais nomes na disputa presidencial. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 18 de fevereiro. A pesquisa simulou diferentes cenários para as eleições de 2026, incluindo Bolsonaro, que mesmo sem poder concorrer, ainda demonstra forte influência política. No primeiro turno, Bolsonaro aparece com 36% das intenções de voto, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com 33,8%. O ex-ministro Ciro Gomes, PDT, tem 7,7%, enquanto o cantor Gustavo Lima, que ainda não possui filiação partidária, mas já manifestou interesse em se candidatar, surge com 5,1%. Outros nomes citados incluem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, ambos com 2,7%, além de Hélder Barbalho, MDB, que aparece com 1,1%. A grande surpresa veio na simulação do segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Nesse cenário, o ex-presidente lidera com 45,1% das intenções de voto, contra 40,2% de Lula, um resultado que extrapola a margem de erro da pesquisa. Os números indicam que, caso Bolsonaro estivesse apto a concorrer, ele teria chances de vencer a eleição contra o atual presidente. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de fevereiro, ouvindo 2.000 eleitores presencialmente em 162 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. O levantamento tem um grau de confiança de 95%, segundo o Instituto. Mesmo sem poder disputar, Bolsonaro segue como um ator influente na política nacional. E esses números servem como um termômetro para os partidos na definição de estratégias e possíveis candidatos para 2026. O nome de Gustavo Lima na pesquisa reforça a tendência de figuras públicas e influenciadores digitais como potenciais candidatos, refletindo a nova dinâmica da disputa eleitoral no Brasil. Mas o nome dele está entre os cotados para essa pesquisa que foi realizada aí entre quinta-feira e domingo passado. Olha, e não é dúvida pra ninguém de que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas também não é dúvida pra ninguém que ele ainda tem muito cacife político. Por isso que o nome dele foi incluído na última pesquisa da Paraná Pesquisas. E algo chamou atenção. Pesquisa aponta Bolsonaro na liderança mesmo inelegível. Gustavo Lima aparece entre os nomes cotados para 2026. Embora esteja inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, segue como um dos principais nomes na disputa presidencial. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 18 de fevereiro. A pesquisa simulou diferentes cenários para as eleições de 2026, incluindo Bolsonaro, que mesmo sem poder concorrer, ainda demonstra forte influência política. No primeiro turno, Bolsonaro aparece com 36% das intenções de voto, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com 33,8%. O ex-ministro Ciro Gomes, PDT, tem 7,7%, enquanto o cantor Gustavo Lima, que ainda não possui filiação partidária, mas já manifestou interesse em se candidatar, surge com 5,1%. Outros nomes citados incluem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, ambos com 2,7%, além de Hélder Barbalho, MDB, que aparece com 1,1%. A grande surpresa veio na simulação do segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Nesse cenário, o ex-presidente lidera com 45,1% das intenções de voto, contra 40,2% de Lula, um resultado que extrapola a margem de erro da pesquisa. Os números indicam que, caso Bolsonaro estivesse apto a concorrer, ele teria chances de vencer a eleição contra o atual presidente.
A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de fevereiro, ouvindo 2.000 eleitores presencialmente em 162 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. O levantamento tem um grau de confiança de 95%, segundo o Instituto. Mesmo sem poder disputar, Bolsonaro segue como um ator influente na política nacional. E esses números servem como um termômetro para os partidos na definição de estratégias e possíveis candidatos para 2026. O nome de Gustavo Lima na pesquisa reforça a tendência de figuras públicas e influenciadores digitais como potenciais candidatos, refletindo a nova dinâmica da disputa eleitoral no Brasil. Mas o nome dele está entre os cotados para essa pesquisa que foi realizada aí entre quinta-feira e domingo passado.